Dando continuidade, então, na palavra que lemos, Marcos 8:34, né? Aquele texto clássico de Jesus. Então, vamos relê-lo novamente. Marcos 8:34, que diz: chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós falamos então da primeira parte do versículo, onde Jesus, ele nos fala sobre se alguém quiser vir após mim. Então nós já discorremos sobre esse tema. E nós vamos entrar então na segunda parte do versículo. A segunda coisa que ele diz da necessidade de fazermos para poder tomar a nossa cruz. E a segunda coisa que Jesus fala, e que é preciso fazermos, é negar a si mesmo. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: negar a si mesmo. Eu considero, irmãos, isso a parte mais difícil do Evangelho. Não sei você, mas eu, com certeza sim. Eu me lembro uma certa feita, quando eu era muito pequeno, eu tinha por volta dos 5 anos, 5, 6 anos de idade. E o meu pai já era crente, já era um servo de Deus. E chegou um irmão para ele e perguntou: e aí, irmão Valdir, como é que está? Tudo bem? E ele respondeu espontaneamente. Meu pai era muito espontâneo. Ele onde ele estivesse, se ele estivesse na fila do banco, onde fosse, encontrasse um outro crente, só faltava falar em língua estranha, na fila do banco. Obrigado, querido. E era aquele abraço e paz do Senhor, e glória a Deus e aleluia. E aí o irmão perguntou: como é que está, irmão Valdir? E ele disse: olha, estou bem. O problema todo é o tal do Valdir. A hora que eu conseguir vencer o Valdir, aí sim eu vou estar bem. Aquilo ficou gravado na minha mente. Eu não entendi nada, né? Com 6 anos de idade, como assim? Vencer o Valdir? Como assim? Que história é essa? Que negócio é esse? E aí depois eu fui entender, com o passar do tempo, que ele estava falando exatamente sobre isso. De vencer a nós mesmos. Outra coisa difícil. Jesus está dizendo que é preciso negar a si próprio. Negar para os outros é fácil. Dizer o que os outros têm que fazer é fácil. Não é? Dizer, o pastor chegar aqui, o pastor Jonas chegar e dizer tudo que vocês têm que fazer é fácil. Dizer: olha, irmão, você tem que jejuar 3 jejuns de 24 horas por semana. É barbada. Mas Jesus disse que é preciso você negar a si próprio. É com você o negócio. É você que tem que fazer. Então Jesus, ele, depois de ter dito da necessidade de querer segui-lo, ele começa essa outra grande, primordial batalha. Da negação do eu. A negação da nossa própria vontade. Irmãos, Paulo, o grande apóstolo Paulo, se você for estudar sobre a história de Paulo, você vai ver um grande homem de Deus, que escreveu muitas cartas. A teologia cristã é muito baseada naquilo que Paulo escreveu. E esse mesmo homem,
que foi elevado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, que não é lícito falar e escrever. Esse mesmo homem lutava com ele próprio e dizia: o bem que eu quero fazer não faço. Ele mostrava a sua luta interior, nos demonstrando como é difícil negar o nosso eu. Quando você precisa negá-lo todos os dias, negar a si mesmo, é negar a nossa própria vontade, é uma luta diária. Eu não sei você, mas eu luto diariamente com o meu eu. Não sei você. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta entre a carne e o espírito. E um opõe-se ao outro. A carne faz às vezes do eu, a tua vontade. Ela sempre vai querer o que lhe é peculiar. O que a carne quer? O que o teu eu quer? O teu eu quer ser massageado, ele quer ser paparicado, ele quer os prazeres. É tudo isso que a tua carne quer. A minha carne, nessa manhã, irmãos, quando o relógio despertou, ela queria virar para o canto e ficar dormindo. Ah, tá de brincadeira, foi só comigo isso, hã? Como é que foi aí? Dá uma cutucada aí no seu irmão, como é que foi? Tu levantou assim, vou para o encontro de jovens, aleluia! Já levantou renovado no espírito. Não, né? A carne não, a carne ela quer ficar na dela. Vamos lá, não, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, eu vou ficar por aqui mesmo. Então Paulo está dizendo que essa luta, irmãos, ela é constante. Só que se eu quero tomar a minha cruz, eu preciso entender que eu preciso negar a minha vontade. E aí é que acontece um conflito muito grande. Nós vivemos num tempo hoje que as pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo em todo o âmbito, inclusive os crentes. Eles querem que a igreja se adeque à vontade dele. Eles querem que a palavra se adeque à vontade dele. Ah, não está bom para mim aqui. Não está bom desse jeito. Ah, não estão fazendo como eu quero. Então eu vou embora. Por que existe tanta igreja? Ah, não, saí, não gostei, vou lá, fundo o ministério, e aí agora é assim, e aí a gente vai fazendo assim, assado, e vai se adequando. Mas Jesus está dizendo o contrário. Você quer tomar a cruz, você precisa começar negando a si mesmo. Senão não tem jeito. Senão não tem como a coisa acontecer. Nós precisamos entender que quando nós negamos a nós mesmos, nós passamos a entrar numa outra esfera, na esfera da soberania e da vontade de Deus para a nossa vida. Veja bem que você decidiu em servir a Jesus e você disse: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. Amém? Você entregou a sua vida para Jesus, amém? Quem entregou a sua vida para Jesus aí, levanta a mão. Tá bom, olha o que você disse. Você disse que você entregou, você deu. E quando você dá alguma coisa, você tem o direito de tomar de volta? Sim ou não? Não, você deu, você entregou. Só que tem gente que diz: eu entreguei a minha vida para Jesus. Só que não. Ele entregou naquelas. Enquanto a coisa está andando como ele quer. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que estar disposto a estar debaixo da soberania e da vontade de Deus.
Romanos 12, 2, Paulo diz assim: para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu chegar para qualquer um de você, se eu chegar para o irmão Cristiano lá e dizer para ele: irmão, eu tenho um presente para você. Você recebe, né? Amém. Tenho um presente para você. E eu nem digo para ele o que é. Eu só digo assim, ó: mano, o presente é bom, é perfeito e agradável. Tu vai dizer o quê? Recebo, glória a Deus. É bom, é perfeito e agradável. Quem não quer uma coisa boa, perfeita e agradável? Todos nós queremos. Mas parece que no tocante à vontade de Deus, não. Porque se eu entreguei a minha vida e agora eu estou debaixo da vontade de Deus, vai ser bom, perfeito e agradável. Mas muitas vezes eu não entendo isso. Eu continuo dizendo que eu quero a vontade de Deus, quando na realidade eu quero a minha vontade. Não, quando eu nego a mim mesmo, passa a se cumprir a vontade de Deus na minha vida. Amém? Você entende isso, querido? Então, a nossa verdadeira luta, queridos, eu tenho dito lá na igreja, que não é nem contra o diabo. Ah, pastor, capaz, mas o diabo... Não, você vai lutar contra o diabo, sim, e luta também. Mas a nossa maior luta é com a gente mesmo, com a nossa natureza pecaminosa. DNA já vem contaminado. É ou não é? Sim ou não? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você precisou ensinar o seu filho a desobedecer? Quem precisou aí? Botou sentadinho no banco e disse: filho, assim ó, para você desobedecer, você faz assim, assado, tal, tal. Não precisa, né? Natureza pecaminosa. Agora, a obedecer. Ah, essa aí você vai ter que penar, meu filho. Porque não é fácil. João Pedro vai tomar banho. Lívia faz isso. Né? E aí ela toda suada, chegou da escola toda suada e disse: papai, eu tomei banho ontem. Tomei banho ontem. Natureza, irmãos, natureza. E assim com todos. Não, pastor, mas eu sou um jovem puro, aleluia. Auréola, eu oro, jejuo, até a voz, assim. Continue assim, varão. Mas todos nós somos nivelados pelo pecado, não adianta. E cada dia que passa eu entendo isso, irmãos, que eu preciso negar o meu próprio eu. Nós precisamos lutar constantemente contra a nossa natureza pecaminosa e não se acostumar com o pecado. Nós vivemos num tempo de intenso relativismo. A nossa sociedade se tornou uma sociedade relativista. Tudo é relativo. É ou não é? O camarada chega lá e diz: olha, eu estou dizendo, essa Bíblia é marrom. Aí chega o outro e diz: não, essa Bíblia não é marrom, essa Bíblia é vermelha. Não, cara, mas está aqui. Não. E outra, vou te dizer, tu está sendo preconceituoso com a minha opinião. E aí o outro chega e diz: não, mas ela não é nem marrom nem vermelha, ela é amarela. E tudo é relativo. E o problema é que muitas vezes dentro da igreja, dentro da casa de Deus, está se relativizando o pecado. Não, mas isso aí não é bem assim. Não, pastor, o senhor está por fora. O senhor que é das antigas, como disse o... Depois a gente vai conversar. Isso aí era lá.
Sei lá, antigamente o senhor está por fora. Agora é o seguinte, jovem é outro papo. Querido, pecado é pecado. Parafraseando o pastor Daniel Pereira de novo, ele dizia assim: pecadinho, pecadão, leva tudo para o fundão. É verdade. Eu não posso relativizar o pecado. Eu preciso negar o pecado. Pastor, mas e a graça? A graça de Deus, ela vai fazer eu ter essa consciência. Amém? Porque é só pela graça que eu sou salvo. Isso não vem de mim, é um dom gratuito de Deus, é o que Paulo diz. Agora ele também diz, agora, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou continuar no pecado? Né? Tem gente que pega e diz, mas a graça, ele quer usar a graça para poder pecar. Ele quer poder usar a graça para cair na gandaia e dizer, não, a graça de Deus me cobre. Está por fora, varão. A graça de Deus vai fazer você ter cada vez mais nojo do pecado. Amém? A graça de Deus, ela vai fazer você querer cada dia mais buscar ao Senhor. E não relativizar o pecado. Dizer, não, isso era antigamente, agora as coisas mudaram. Agora a igreja está moderna. Não, querido. O que era pecado há 30 anos atrás, continua sendo pecado agora. Graças a Deus que algumas coisas mudaram, que não tinha nada a ver com a Bíblia, eram pura e simplesmente usos e costumes humanos, que mudou. Glória a Deus por isso. Agora, pecado é pecado. Diga aí para o seu irmão, pecado é pecado. E pecado é não deixar água para o pregador aqui também. Isso aí é quase que uma heresia. Né? Uma aguinha, por favor. Então, queridos, nós precisamos entender isso, negar a si mesmo. E eu quero, com você nesta manhã, nós vemos algumas dicas que podem nos ajudar a negar a nós mesmos e vencer o pecado. Vencer o pecado. Vencer a luta diária que se levanta todas as manhãs contra o pecado. É uma escolha. Né? Como a música daquele cantor acima da média, né? Que nem ouvimos falar mais dele, né? Fez tão bom que desapareceu. Mas tinha uma música dele que eu gostava, que dizia, eu escolho Deus. Amém? E dizia ali, e o pecado vem e me chama. Me chama. Chama ou não chama? Sim ou não? E às vezes a voz é suave. Vem. Vem, Jonas. Mas eu preciso escolher. Eu escolho Deus. Amém? Isso é negar a si mesmo. Porque na realidade, o teu eu, a tua carne, ela quer aquilo ali. A primeira coisa que eu acho interessante, primeira dica, é fuja se necessário. Olha aí para o seu irmão, bem no olhinho dele aí, nesse olho verde bonito, ou escuro, sei lá. Olha para ele e diga assim, fuja se necessário. Fuja. Alguns foram mais criativos aí, disseram, dá no pé. É isso aí. Eu acho engraçado, irmãos, que tem jovem que ele se acha blindado. Eu disse, não, comigo não, pastor.
que isso? Não. Eu estou ali na beirinha do abismo, mas não vou cair. Querido, para que isso? Você está sabendo que é pecado. Você está sabendo que não dá, que não pode, que conflita com a palavra de Deus, e você está ali naquela linhazinha tênue. Paulo fala a Timóteo, que era um jovem pastor, sofria com isso, porque Paulo diz para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Aí Paulo, dando um conselho para ele, em Timóteo 2,22, ele diz assim: e tu, ó homem de Deus. Primeiro Paulo, bota ele lá em cima. E tu, ó homem de Deus, foge dos desejos da mocidade. O que Paulo está aconselhando? Para fugir. Timóteo era homem de Deus, sim ou não? Homem de Deus. Paulo estava dizendo para ele: ei, meu camarada, você é jovem, então faz o seguinte, foge desses negócios aí. Em outra tradução diz: foge das paixões. Paixão está ligado ao quê? A carne. Meu queridão, deixa eu dizer para você, tem momentos que não dá para ficar para conferir. Não dá para ficar para conferir, você precisa fugir, te escapa, meu querido. Porque se você ficar, a coisa não vai dar certo. Vai dar problema e você vai cair mesmo. Era isso que Paulo estava dizendo. Agora o problema é que tem gente, irmãos, que além dele não fugir, ele vai de encontro. Pastor Adalto? Mas aqui em São Leopoldo não acontece isso, né? Não. Mas às vezes tem pessoas assim que vêm se aconselhar com a gente, e a gente diz assim: querido, olha, o teu remédio é esse, tá? Vai para a direita. Porque se você ir para a direita, vai dar certo. Aí a pessoa sai dali, ela vai para a esquerda. E ao invés dela fugir do problema, ela vai de encontro ao problema. Você está entendendo? Amém? Foge dos desejos da mocidade. Um grande problema que nós encontramos hoje. Não sei, está aqui os líderes de jovens, né? E nós tivemos um encontro regional agora, mês passado, estava, por sinal, uma grande bênção. É na questão do namoro. Silêncio no tribunal. Questão do namoro. Aí o jovem chega para o pastor e diz: pastor, seguinte, olha, conheci uma menina. Que bom, querido. No mundo que nós estamos vivendo hoje, que bom que foi uma menina, glória a Deus. Mas é o seguinte, pastor, é uma benção, ela é maravilhosa, ela é de Deus. Só tem um problema, pastor, ela não é crente. Ela não é crente, querido. Que legal. Aí ele quer que o pastor dê uma palavra de Deus para ele. Aí a palavra de Deus que o pastor vai dar para ele, querido, chuta que é laço. Sai fora enquanto é tempo. Sai fora. Pastor, mas eu amo ela. Pode ser até fígado, não precisa ser moela. Querido, agora vocês entenderam, demorou um pouquinho. A conexão estava lenta, foi isso, né? Querido, a Bíblia é bem clara que a luz
não tem comunhão com as trevas. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, não tem luz, não tem comunhão com treva, não adianta. Ah, pastor, mas o seguinte, eu estou orando, aleluia, eu estou jejuando, glória a Deus. E agora ela vai se converter. Então deixa ela se converter primeiro. Não adianta você querer fazer imposição de mãos para que ela se converta, não vai se converter. Luz não tem comunhão com trevas. Então, essa diferenciação você precisa entender, você precisa fugir dessas coisas. Pastor, mas eu já estou com 16 anos e meio e não estou namorando. Eu vou ficar para a titia. Querido, meu Deus do céu. Vai orar. Que Deus vai mandar o varão daqui a alguns bons anos. Amém? Agora, se você não fugir, vai estar cheio de camarada aí fora, que não tem nada de Deus, que vai acabar com a tua vida, que depois lá na frente você vai olhar para trás e diz, meu Deus, minha mãe, meu pai tinha razão, meu pastor tinha razão. Foge. Diga aí para o seu irmão, foge, meu irmão, foge. Faça que nem José. José fugiu. Deixa eu perguntar para os varão aqui. O que você acha? Você acha que a mulher de Potifar era feia? Hein, pastor Adalto? Mulher de um grande general lá do Egito? Não, devia ser bonita pra caramba. E dava em cima do cara todo dia. Mas a Bíblia diz que ele não ficou para contar a história. Ele saiu fora. Pagou por isso, foi para a cadeia, sofreu, mas se manteve íntegro. E depois o que aconteceu com ele? Governador do Egito. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que quando eu nego a mim mesmo, as minhas próprias vontades, as minhas paixões, o Senhor tem reservado algo tremendo. Amém? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado, reservado para aqueles que o amam. Vale a pena você negar a si mesmo. Amém? Vale a pena. Vale a pena. E alguns irmãos, eles não fogem e ainda tentam Deus. Ainda querem usar a Bíblia. E diz, pastor, mas não, é o seguinte, eu li na Bíblia que Deus, Ele dá o escape. Eu posso ir ali até o último, que Deus vai me dar o escape. Querido, não distorça a palavra. Não distorça. Não pague para ver. Não pague. Não pague. Não pague para ver. Porque se você pagar para ver, pode ter problema. Pode ter problema. Eu me lembro, eu tinha por volta de 17 anos. Por volta de 17 anos. Estava namorando uma menina. E 17 anos, na flor da idade. Né? Bonito. Mais ou menos. E aí naquela onda assim, né? Todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. E a menina não era muito crente, não. Era crente, mas não era muito crente. Não sei se dá para entender. Sabe? E eu estava quase cedendo, irmãos.
E um dia eu botei na cabeça e disse: hoje vai. Não quero saber. Vou largar tudo, todo mundo faz e não dá nada. Naquele dia, graças a Deus que eu fui num culto. Tinha um pastor do Goiás pregando. Nunca mais vou ver na vida. Nem me lembro o nome dele. Na hora da mensagem, ele desceu do púlpito, na hora da oração. Foi lá onde eu estava. Chegou no meu ouvido e disse: meu servo, eis que tenho uma grande obra na tua vida. Tenho te dado o dom da palavra. E vou te levar por lugares que tu não imaginas. Mas não faça o que tu está pensando em fazer. Tá bom para ti, não? Eu só não fui embora naquela noite mesmo porque não tinha ônibus. Na época eu não tinha carro. Mas deu vontade de ir embora a pé. De Arroio do Sal até Osório. Amém? E pela misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia de mim. Porque eu poderia jogar tudo fora, o que Deus tinha para mim. Amém, irmãos? Então diga para o seu irmão aí, não vale a pena. Não vale a pena trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. Não vale a pena, você vai estar com fome, come aquela lentilha ali, que nem Esaú comeu, se fartou, e depois perdeu a bênção. Então fuja, querido, fuja. Segunda coisa que é importante, irmãos, trate seriamente com o pecado na sua vida. Trate. Não leve no bico, não leve na brincadeira. Precisamos tratar com o pecado todos os dias, pois senão a gente vai se acostumando com certas práticas e acabamos nos convencendo que está tudo bem. Uma técnica que o nazismo usava, que Hitler usava, era repetir uma mentira por muitas e muitas vezes, que acabava se tornando uma verdade, mesmo que não fosse. O diabo começa lá na tua mente: não, isso aí não tem problema. Não, isso aí está tranquilo. Né? Está tranquilo. Mas não está favorável. Todo mundo quer dizer, né? Revelação aqui do Espírito. Eu fiquei... Quando surgiu esse negócio, né? Eu ficava vendo nos Facebook, um monte de gente botando... Está tranquilo, favorável. Culto Jubraque, não sei o quê, está tranquilo, favorável. Tá, beleza, está tranquilo, favorável. Até aí tudo bem. Mas quando eu vi de onde é que surgiu esse está tranquilo e favorável, eu disse: meu Deus. Os crentes estão postando um negócio desse cara, Jesus amado. Mas fecha parênteses. Então a mentira repetida muitas vezes, ela torna-se verdade. Isso é o que acontece quando nós nos acostumamos com o pecado. Aqueles pecadinhos de estimação. Ah, meu pecadinho. Ah, vai praticando ele. Tão bom, tão legal. Ninguém sabe. Só eu. Um segredinho que eu tenho com Deus. Mas não te esquece que além de Deus é com o diabo também. Vai se acostumando com aquilo, deixando aquilo tomar conta da sua vida. Irmãos, Paulo fala, Romanos 6, 22 e 23, ele diz assim: mas agora libertados do pecado
e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então livre-se dele, querido. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Claro que pecamos. Quem peca aí, levanta a mão. Tá, pastor, mas que negócio é esse? Como é que você está dizendo então? Se peca, como é que eu não vou pecar? Como é que eu vou conseguir ficar sem pecar? Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir ficar sem pecar, mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Amém? Ah, pastor, mas e aí? Eu tenho o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Quem tem carro, aí levanta a mão. E quem tem seguro no seu carro? Pastor Adalto tem o Sandero ainda? Sandero? Não comprou aquela BMW ainda? Ainda não? Mas vai comprar em nome de Jesus. Já teve? Belina muito velho, tá certo. Mas o pastor tem um Sandero. Quando ele sai da concessionária, o pastor Adalto, que é um camarada prudente, ele já sai da concessionária com seguro. Sim ou não? Seguro, segurado. Contra roubo, contra danos contra terceiros e tudo mais. E agora o pastor Adalto saiu da concessionária, ele está com o carro segurado, beleza, tranquilo. Aí é o seguinte, primeiro poste que ele vê, ele diz assim, eu tenho seguro, então vou dar no meio desse poste. Ele faz isso? Claro que não. Por quê? O seguro é para um eventual sinistro. Deu um problema? Tem o seguro. Aleluia. Deu perda total? Tem problema. Desde que seja só no carro, né, pastor? Deu perda total no carro? Tem o seguro. Vai lá e cobre. A nossa relação com o pecado deve ser essa. Tem o sangue de Jesus, tem a graça de Deus na nossa vida, mas o que João diz? Filhinhos, não pequeis. E aí ele diz, mas se pecar. Se. O pecado deve ser um acidente na minha e na tua vida. Diga isso aí para o seu irmão. O pecado deve ser um acidente na minha e na tua vida. Não pode se tornar algo corriqueiro. Terceiro, reconheça as suas fraquezas e seja humilde. Irmãos, eu tenho um pé muito atrás quando surgem os mega santos. Uns crentes assim, que até você chegar do lado dele, você fica meio assim, não, esse cara é santo demais. Pode saber. Porque todos nós temos fraquezas. Sim ou não? Quem tem fraquezas aí, levanta a mão. Nós precisamos reconhecê-las. E colocar aos pés do Senhor. Uma frase do pastor Josué Gonçalves, que eu acho tremenda. Ele diz assim, o que você não domina hoje, pode te derrubar amanhã. Então reconheça as suas fraquezas, identifique elas e trabalhe nisso. Amém? Seja humilde, não adianta você achar que você é o bom, que você é o cara. É isso aí, glória a Deus. Amém. Te humilha na presença do Senhor. E uma frase que eu ouvi do pastor Adalto uma vez.
e ficou gravada na minha memória. Confesse a sua tentação, para você não ter que confessar o seu pecado. Amém? Isso é um sinal de humildade. Você chegar para o seu pastor, para o seu líder, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo e dizer: olha, estou sendo tentado nessa área, me ajuda, vamos orar. Ora comigo, jejua comigo, me auxilia. Se você fizer isso, depois você não vai ter que estar sentando com o teu pastor para dizer: olha, pastor, eu fiz isso, aquilo outro, eu pequei, porque você se adiantou. Amém? Então, reconheça as suas fraquezas. Te humilha. 1 Pedro diz, 5:6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É Deus que vai exaltar você, mas você precisa se humilhar. A humildade, ela vai sempre adiante da honra. Amém? Não coloque a carreta na frente dos bois. Reconheça, querido, seus pontos fracos. Identifique eles e lute para vencê-los. Convida Jesus, convida o Espírito Santo para estar com você ao seu lado, amém? Outro ponto, tenha ânimo. Diga para o seu irmão: ei, acorda, meu irmão. Tenha ânimo. Quando o Senhor chama Josué para o lugar de Moisés, aí com essa de acordar o irmão, né? O pastor disse: acorda o irmão lá, que está dormindo. Eu pregando e o irmão está dormindo. E aí o outro disse: não, acorda você que fez ele dormir. Mas não é o caso aqui, né? Amém? Então, Josué foi chamado pelo Senhor, e uma das coisas que o Senhor fala para Josué, diz: esforça-te e tem bom ânimo. É preciso ter ânimo para negar o seu eu, irmãos. Amém ou não amém? Uma pessoa desanimada, jamais ela vai conseguir negar o seu eu. Agora, quando você tem ânimo, você tem força para desempenhar as suas funções e para vencer. É preciso estar animado. Eu estava vendo outro dia um DVD do pastor Jesus Adrian Romero. Quem conhece aí? Muito pouco, tia. Mas é muito bom. Depois você pode botar no YouTube lá. Você vai ver Jesus Adrian Romero, muito bom. Alguns louvores, muito bom. E ele estava falando que quando ele se converteu, ele tinha por volta de 16 anos. E aí ele queria ser um obreiro. Queria ser um obreiro da casa do Senhor. E aquele negócio assim. E ele disse que ele ouvia aquela mensagem do pastor sobre oração. E ele pensava, e ele se motivava, e ele dizia: eu quero ser um homem de oração, eu vou ser um homem de oração. Amanhã eu vou acordar às 6 da manhã, vou orar 45 minutos, vou ler 30 minutos a Bíblia. E era aquele negócio, aquela empolgação. Aí quando o relógio despertava de manhã, toda a empolgação, ele disse que ia embora, ele não sabia para onde ia. A empolgação, o ânimo. Aí ele chegou, sabe fazer o que uma vez? Ele gravava, pastor Adalto, uma fita cassete. Na fita cassete ele gravava ele próprio dizendo: levanta dessa cama, vai orar, não sei o que, você é um homem de Deus e tal. E quando o relógio despertava, eu não sei o que ele fazia, mas aí a fita começava a tocar de manhã. Levanta daí, seu dorminhoco, não sei o que. Ele queria se animar. Amém? Porque ele entendeu que ele precisava de ânimo para vencer. Amados, até o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a Bíblia diz que ele chega na praça de Ápio, e há 3 vendas. E Paulo, quando vê os irmãos, ele toma ânimo. Amém? Toma ânimo. É preciso nós tomarmos ânimo, irmão. Não deixa o desânimo pegar você.
Não deixa Satanás colocar desânimo em você, botando na sua cabeça que você não consegue, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Você não é nada disso, em nome de Jesus, amém? Tenha ânimo, tome ânimo. Não seja um desanimado, né? Que às vezes tem uns crentes que misericórdia, né, irmãos? É só desânimo, né? Você chega, e aí, varão, como é que tá? Mais ou menos. O que houve? Não, é que assim, sabe? É que nem aquela hiena do desenho. Essa é das antigas. Isso aí vocês não viram. O Hard. Quem conhecia a hiena, aquela, o Hard? Ó céus, ó vida, ó dia. O camarada, rapaz, só de chegar perto da gente, já, meu Deus, desanima qualquer um. Aí o cara chega a comentar a palavra de domingo. Viu que mensagem o pastor pregou domingo? Mais ou menos. O desânimo, querido. Não, você não pode ser assim, você tem que ter ânimo. Tome ânimo, busque ânimo no Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso de ânimo. Em nome de Jesus. Outra coisa importante, irmãos, é nós entendermos a alegria da salvação. Só consegue negar a si mesmo quem tem consciência da dádiva que é ser salvo. Porque quem tem essa consciência, sabe que vale a pena negar qualquer coisa, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Alegria da salvação. Sabe, pastor Adalto, às vezes eu fico pensando assim, tem crente que hoje ele é crente, mas parece que ele não tem aquela alegria, diz, olha, eu sou crente, sou salvo em Jesus. Sou crente, vou lá na Igreja do Brasil para Cristo, lá. Cadê a alegria? Os discípulos, quando voltaram, depois que Jesus enviou os 70, eles voltaram alegres, felizes, dizendo, Senhor, é verdade, os demônios se submetem, enfermos são curados, olha Jesus, é tremendo negócio, é maravilha. Jesus olha para eles e diz, queridos, essas coisas aí são boas, mas tem uma alegria maior. Alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Olha aí para o seu irmão e pergunta assim para ele, você é alegre porque você é salvo? Você tem essa alegria no teu coração? Pastor, mas não tem mais nem menos, querido. A alegria de ser salvo. Você precisa ter entendimento disso. Paulo falando aos Filipenses capítulo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pastor, mas era Paulo. Sabe onde é que Paulo estava quando escreveu isso? Ele estava no spa. Paulo estava no spa. Lá em Cesareia. Paulo estava preso, meu irmão. Paulo estava preso. E ele estava dizendo, alegrem-se no Senhor, meus irmãos. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Querido, não deve ser maior do que uma prisão daquela época. Não deve. E Paulo estava dizendo, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes nós não conseguimos negar a nós mesmos. Porque nós esquecemos o que verdadeiramente nos causa e nos traz alegria no nosso coração.
servir a Deus, tomar a cruz, é preciso ser o resultado da alegria da salvação na nossa vida. Amém? Só isso já está valendo. E para encerrar, louve mais e murmure menos. Amém? Essa aí é para dizer para o seu irmão: louve mais e murmure menos. Salmo 149, versículo 6, o salmista diz assim: estejam nas vossas gargantas os altos louvores de Deus. Aleluia. Sabe, querido, quando nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir negar o nosso eu, negar a nossa própria vontade. E somente depois disso é que Jesus falou: aí sim, depois de você querer, depois de você negar o seu eu, aí tome a sua cruz, vem e siga-me. Amém? O que é tomar a cruz? Tomar a cruz fala de decisão. Decisão. Próprio Cristo, em Marcos 14:36, ele diz: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O próprio Jesus teve que decidir. Ainda que por um instante ele disse: Senhor, se possível, passa de mim. Mas no mesmo instante ele assumiu e disse: não, eu vou. A cruz, ela é sua. Tome a sua cruz. Não é do seu irmão, não é do seu amigo, não é do seu pastor, ela é sua, é você que tem que tomar. Embora que alguém pode até ajudar você, a Bíblia aconselha isso, né? O próprio Jesus teve a ajuda de Simão Cirineu, que ajudou por um momento. Eventualmente nós vamos ter ajudas, amém? E graças a Deus pelas pessoas que o Senhor Jesus coloca do nosso lado. Muitas vezes, quando está muito pesada a nossa cruz, alguém nos ajuda. Mas ela vai ajudar, ela não vai levar para você, porque a sua cruz é você que tem que levar. Amém? A cruz, ela traz dor. Era das mortes mais cruéis e que causava mais dor. Era a morte de cruz. A cruz, ela começou com os persas. Passou pouco pelos gregos, os romanos utilizaram muito, e acabou por volta do século IV. Depois disso não se ouviu mais sobre crucificações. Mas era um instrumento de dor. E o que ela tem a ver conosco hoje? Nós precisamos sentir dor pelo nosso pecado. Amém? Isaías no capítulo 6, o que ele diz? Ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sente dor pelo seu pecado. 4, na cruz, você vai estar sozinho. É você e Deus. Amém? Próprio Jesus, Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É na cruz que nós vamos ter que estar cara a cara com o Senhor. Amém? Na cruz é lugar de perdão. Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Quando eu tomo a minha cruz, eu tomo o perdão na minha vida. 6, a cruz é lugar de entrega. Quando eu estou na cruz, como eu tomo a minha cruz, eu estou decidido a me entregar, total e completamente. E para encerrar,
Na cruz eu tenho que estar disposto a morrer todos os dias para o pecado e para tudo aquilo que me afasta de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A hora foi. E nós vamos estar orando novamente. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida nessa manhã. E que você possa fazer aquilo que o salmista diz. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Esconda essa palavra no teu coração. E nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero convidar os pastores. Pastor Osiel, Pastor Pedro, Pastor Adalto, para estar aqui na frente e estar ministrando com imposição de mãos sobre os jovens. Quem sabe, querido, você tem pensado, enquanto essa mensagem estava sendo pregada, algumas coisas que você não consegue vencer na sua vida. Que você queria muito vencer, mas você não tem conseguido. Você não tem conseguido negar essa vontade. Você vai vir aqui à frente, você vai colocar isso diante de Deus. Pode vir, pastor Ziel. Pastor Ziel, cadê o pastor Pedro que eu tinha visto por aí? Aleluia. Quero convidar você para vir aqui à frente. E os pastores vão estar impondo as mãos sobre você. E você vai estar colocando diante de Deus. Você não vai confessar para mim. Você não vai confessar para o líder. Você vai confessar para Deus. E vai dizer: Deus, eu quero vencer isso na minha vida. Eu quero vencer essa situação que eu não tenho conseguido vencer, que eu não tenho conseguido negar. O Senhor vai te dar vitória. Aleluia. Vamos estar adorando a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem. Rogério, também vem para cá para orar pelos jovens aqui. Caminhar, tu és a direção. Pode vir, querido. O sol a meio